Olá, sejam muito bem-vindos a esta nova semana. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024. Vamos ouvir a mensagem dos que colaboram com este projeto de evangelização. Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. BMEX Seguros e Planos de Saúde. WhatsApp 11 96931 1760. Atendemos em todo o Brasil. O nosso abraço de aniversário de hoje, acompanhado de uma bênção especial e orações para Ana Lúcia Bueno, de Franca, São Paulo, e para Laiana Cristina Tomé dos Santos, de São Luís de Montes Belos, Minas Gerais. Deus abençoe muito vocês. Hoje também a igreja celebra Santa Catarina de Sena. Já deixo aqui com vocês um pensamento dos seus escritos. Abre aspas. A misericórdia de Deus é abundante e chega a todos aqueles que a buscam. No entanto, existem duas formas de rejeitarmos a misericórdia do Senhor. Quando achamos que não podemos recebê-la por causa de escrúpulos, que nos leva a pensar que não somos merecedores do perdão de Deus. E quando achamos que não precisamos dela, por nos considerar suficientemente bons, nos tornando orgulhosos, incapazes de enxergar nossa natureza falha e pecadora. Fecha aspas. Como dissemos antes, o capítulo 14 do Evangelho de João é um belo exemplo de como se fazia a catequese nas comunidades da Ásia Menor no final dos primeiros séculos. Através de perguntas dos discípulos e de respostas de Jesus, os cristãos formavam a sua consciência e encontravam orientação para os seus problemas e dificuldades. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos, por sua intercessão, participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Amém. João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, o não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor à pessoa de Jesus se demonstra quando guardamos os seus preceitos, ou seja, acolhendo a palavra de Cristo, fazendo-a penetrar no coração e guardando-a com zelo.
O verdadeiro discípulo que demonstra amar concretamente o Senhor será objeto de um amor especial do Pai e do Filho. Este amor de Cristo pelos seus amigos terá o efeito de uma manifestação especial, como está no versículo 21. Esta linguagem misteriosa provoca a intervenção de Judas, não o Iscariotes, aquele outro, que lhe pede explicações. Ele revela a mentalidade dos chefes dos judeus em relação à manifestação do Messias. Com efeito, eles aguardavam o Messias que apareceria de forma espetacular para se revelar diante de todos como rei de Israel e que lideraria a recuperação nacional contra os governantes pagãos e restabeleceria definitivamente o reino de Deus. E a resposta de Jesus à primeira vista parece ignorar a pergunta de Judas, mas na realidade é a resposta mais profunda à pergunta do apóstolo. Jesus esclarece que a sua manifestação aos amigos não se realizará de forma espetacular e externa, mas ocorrerá no fundo da consciência, com a sua vinda junto com o Pai no coração dos discípulos. Versículo 23. Com efeito, o reino de Cristo não é de natureza política, não tem origem neste mundo, mas se estabelece com a assimilação da verdade. João capítulo 18, observando a sua palavra, versículo 23. Com esta interiorização da revelação de Cristo, os discípulos se tornam templo de Deus, acolherão as pessoas do Pai e do Filho. Jesus se manifestará verdadeiramente aos seus amigos que o amam concretamente, porque voltará para eles e viverá para sempre em seus corações. Versículo 20, junto com o Pai, versículo 23, e o Espírito da Verdade, versículo 17. Jesus relaciona a sua revelação com a ação do Espírito Santo. Ele, habitando entre os seus amigos, revelou a palavra de Deus, mas eles não entenderam nem deixaram a verdade penetrar em seus corações. Daí a necessidade da intervenção do Espírito Santo. Portanto, não só Jesus, mas também o Espírito é o mestre da fé. Ele ensinará tudo para vocês. O Espírito Santo não exercerá uma função didática ignorando a revelação de Jesus, mas lembrando aos discípulos as palavras de Jesus. Versículo 26, e apresentando-lhes toda a verdade. João 16. Esta é a primeira passagem do Evangelho de João que fala simultaneamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas três pessoas divinas não são consideradas abstratamente, mas na sua relação com os discípulos de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam nos cristãos que guardam a palavra do Senhor. Esta verdade deve inspirar profundamente a espiritualidade cristã e, por que não, o nosso dia. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Catarina Benincasa nasceu na cidade de Siena, ou Sena, na Itália. É a 24ª filha de 25 irmãos, isso em 1347. De família pobre, sua infância foi difícil, com desenvolvimento frágil e doenças recorrentes sem poder estudar. Mas com 7 anos já falava das visões que tinha nos momentos de oração e fazia rigorosas penitências. Desaprovadas pelos pais, quis consagrar sua virgindade a Deus. Aos 15 anos entrou como irmã leiga na Ordem Terceira Dominicana, continuando a ter êxtases durante as orações contemplativas, o que levou à conversão de centenas de pessoas. Era a época do chamado Exílio de Avignon, que foi de 1305 a 1376, quando o papado estava sediado nessa cidade, Avignon, essa cidade francesa e não em Roma. Essa situação levou à interferência do governo francês na igreja e, por fim, ao grande cisma no Ocidente, que a partir de 1378 produziu 2 antipapas, Clemente VII e Bento XII,
em oposição ao legítimo pontífice Urbano VI. Catarina apoiava o verdadeiro Papa, mas inconformada com a triste situação da Igreja inspirada por Deus, iniciou um movimento para que a vida eclesiástica voltasse à normalidade. Viajou por toda a Itália e outros países, pregando vigorosamente, e como não sabia escrever, ditava cartas que eram endereçadas a reis, príncipes, governantes católicos, bispos e cardeais. Seu tema principal era a volta do papado para Roma, mas também a pacificação da Itália, a necessidade de cruzadas, a reforma da Igreja e a pureza de costumes dos membros do clero, lembrando a eles sua dignidade de ministros do sangue de Cristo. Por fim, em 1376, foi a Avignon e conseguiu que o Papa, então Gregório XI, antecessor imediato de Urbano VI, voltasse para Roma em 1377. Catarina cuidou também dos enfermos da peste, que chegou a matar 1/3 de toda a população europeia. Suas pregações eram ouvidas por grandes teólogos que viajavam para receber a profundidade dos seus ensinamentos. Fundou um mosteiro, editou muitas importantes obras, incluindo cartas, das quais se conservam aproximadamente 400, além de orações e o livro Diálogos sobre a Divina Providência, uma conversa entre uma alma em ascensão a Deus e o próprio Deus. Seus escritos têm enorme valor místico, teológico, histórico. Desde 1375, Catarina portava os estigmas incruentos de Cristo e, segundo testemunhas, revivia semanalmente a paixão do Senhor. Aliás, não é a primeira santa, a viver essa experiência. Santa Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380 em consequência de um derrame. É doutora da Igreja e patrona da Itália com São Francisco de Assis, e também padroeira da Europa, junto com São Bento, os irmãos Santos Cirilo e Metódio, Santa Brígida da Suécia e Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein, aquela judia convertida, morta no campo de concentração de Auschwitz em 1942. Oremos. Senhor Deus, cuja infinita bondade guia com sabedoria os rumos da história, tirando sempre o bem ainda dos maiores erros humanos, concedei-nos por intercessão de Santa Catarina de Sena a graça de vos deixar agir em nós, conforme vos agrada, para podermos ser estigma de caridade na vida dos irmãos. Amém. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e nunca se esqueça de crer na misericórdia de Deus. Até amanhã.